Olá, você está no podcast As Formas do Amor, podcast da Escola de Psicanálise de São Paulo, em que eu, Débora Damasceno, junto com Fábio Peloso, discutimos as formas e mentalidades típicas das pessoas apaixonadas. Seja bem-vindo. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje, depois de tudo aquilo que a gente já falou, a gente vai... Existe uma única pergunta. Vai durar? Esse relacionamento, esse casamento, essa união, vai durar? Ou seja, tem como você saber no início se esse relacionamento vai ser duradouro ou não? Você sabe que a fisiognomonia, na China é chamado de Mianqian, né? Ela era utilizada, milenarmente utilizada, exatamente para saber se os casamentos iam dar certo. Ah, foi uma ciência desenvolvida para acertarem no casamento? Mas tinha como não dar certo? Do tipo, tinha divórcio? É assim, na China antiga, bem antiga, os casamentos eram arranjados. Como a gente sabe na história aí de muitos lugares no planeta, inclusive né? aqui. Inclusive aqui. Inclusive as pessoas dizem que são os melhores casamentos, né? Porque você entra no relacionamento Por interesse total. sem expectativas né? românticas, portanto ele tem mais chance de ser duradouro. De ser duradouro. E aí, o que os chineses observavam? Eles observavam, para um casamento dar certo, ele tinha que ser próspero. Mas a prosperidade para eles não está só ligada a questões financeiras. Ela está ligada assim, o marido vai ser fiel, a esposa vai ser fiel. Sexualmente, eles são compatíveis, né? Vão saber cuidar dos filhos e vão saber gastar com prudência. Então, tudo isso... Tinha uns pontos fundamentais que precisavam ser levados em consideração. Todos esses pontos tinham que estar juntos, certo? Então, se você via que existia uma chance mínima de dar errado, eles já colocavam para fora. Eles já explicavam. Porque a única pessoa que podia pedir a separação era a mulher, não era o homem. Ah, que interessante. Era a mulher, né? Então, a fisiognomonia, ela age desde sempre, e não só com a leitura do rosto, mas também com a leitura corporal, para entender se vai durar. Né? Então, o que eu vejo hoje, inclusive tem alguns artigos científicos que falam que casais que se dão bem, eles acabam ficando fisicamente parecidos um com o outro. Eu nunca vi que tinha o traço deles se darem bem. Eu vi que tinha o traço de longa convivência. Então que depois de 20, 30 anos, inclusive, eles se tornam compatíveis na doação de órgãos. Esses estudos longos, né? Fez o estudo no começo, não era compatível, faz o estudo 30 anos depois, a métrica lá sanguínea 30 anos depois, e a doação é compatível. Bom, se não é compatível, tem algo ligado ao DNA. Para se tornar compatível é porque também tem algo ligado vou colocar epigenética. É epigenético, porque se leva em consideração, por exemplo, hoje em dia os estudos estão muito de rejeição e de órgão, estão muito trabalhando com a ideia de enzimas que são desencadeadas por bactérias. Então, a gente tem uma povoação. Você sabe que cerca de 3 quilos do nosso corpo são organismos externos a nós? Eu penso, inclusive, que tem um livro que fala disso, eu não lembro o nome dele agora, né? Mas lembrei, 10% humano. Esse. 90% diz que é externo a gente. É bem legal. É muito louco eu pensar que eu sou muito mais bactéria do que humano. É que a sua humanidade é determinada por uma certa conformação das bactérias
que habitam em você. E aí a ideia quando eles fazem esses testes é de que a explicação científica, né? Que esse compartilhamento de bactérias no decorrer dos anos muda certas estruturas do órgão que tornam ele compatível. Compatíveis. Cara, isso é muito legal, né? É bem interessante de ver. E aí você percebe o seguinte: se as pessoas começam a ficar parecidas umas com as outras, dentro de tudo que a gente conversou nos outros podcasts, é porque elas estão agindo da mesma forma. Aí eu acho que o negócio vai ficar chato. Ou não, porque tudo depende de... Veja, se você pensa que o teu corpo ele se desenvolve por uma necessidade de sobrevivência ao ambiente no qual ele está, eu ter alguém do meu lado que é parecido comigo é porque tem as mesmas necessidades, os mesmos gostos. Não é que fica chato se você não tiver movimento. Imagina que você vai arrumar alguém que gosta de ir para Paris tanto quanto você. Isso é chato? Não. Já pensou? Não, pelo contrário, imagina duas pessoas trabalhando para atingir o mesmo objetivo, que é prazeroso para os dois, É né? Porque eu perfeito. também não gosto daquela história de, ai, vou me sacrificar por você. Acho cansativo, eu acho que não dura. É dura quando parte das duas pessoas. E aí você vê os dois engordando igual. Né? É muito louco, né? É muito interessante. Bom, meu caso com a Patrícia, os dois estão gordinhos, né? Então, eu não faço para mim, faço para ela não faz para ela e faz para mim, e a gente fica dentro desse e aí os dois se protegendo e engordando porque não consegue se resolver. Por isso que a gente está em terapia. Alimentando um ao outro. Exato. Tá. Eu gostei muito de saber que tem uma disciplina de mais de 5.000 anos que foi pensada Para isso, na duração do na relacionamento, duração do na relacionamento. duração do casamento. Bem interessante. Para nós, tipo, na psicanálise, não tem nada assim catedrático. A gente vive especulando sobre o que faz os relacionamentos durarem. A melhor explicação que eu já ouvi é uma certa simpatia de neuroses, do tipo, você gosta de apanhar, eu gosto de bater, a E a gente gente combina. combina. Então a gente vai ser um par estruturado, equilibrado nesse relacionamento. Então, quando alguém fala sobre isso, fala nesse equilíbrio neurótico, É, neuroses complementares. pensa no seguinte, o fisiognomonista, o cara tinha que ser bom, porque se ele errasse, ele era punido com a morte. Tá. Razoável essas pessoas. Então, ou você aprende e faz direito, Ou não ou faz? tu tá lascado, né? É, faz sentido, né? Porque, olha, envolve a vida das pessoas. Se você Exato. não sabe fazer, não Não faça. faça. Quando você se forma médico, quando você. A gente vai. Eu vou me formar psicanalista. Cara, eu estou trabalhando com um ser humano. Se eu fizer merda, a vida dele e de quem está no entorno dele vai pro saco. Não pode. Eu não posso me dar ao luxo de sair errando. Um médico, se ele se der ao luxo de sair errando, ele pode matar Dizimar a vida pessoas, das pessoas. ele pode amputar coisas erradas, ele pode. Cara, ele acaba com a vida de uma pessoa, literalmente. Nossa, isso é muito importante, Fá, porque a gente, antigamente eu falava assim, olha, para o psicanalista estragar alguém, ele tem que ser bom. Então, vocês não precisam ter essa preocupação, principalmente no começo. Mas depois de atender tantas pessoas que foram atendidas por maus profissionais, Pelo eu amor de falei, puxa, o estrago é muito grande, muito ruim. Tem limite. Inclusive porque a pessoa perde a esperança na possibilidade de mudança. Isso é muito Teve uma triste. pessoa que me procurou uma vez, ela virou para mim e falou: Fábio, você é a minha última saída. Eu já passei por 9 psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e não sei o quê, 9 profissionais e você é a minha última saída. Eu falei: não, senhora, não vem para Não cá, vem me não. dar essa Porque se responsabilidade, não. 9, se você precisou passar por 9 pessoas e você não deu ouvido a ninguém, Não vai quem é ser que garante comigo. que vai ser comigo? Legal, Né? super Eu inteligente. vou ser mais um que você vai falar, nem o Fábio Peloso conseguiu me tratar?
Não, primeiro que eu sou só, não é o, né? Eu sou só o, né? Só mais um no meio do bolo. Se o teu ego, o teu jeito de tratar as coisas, né? Ninguém conseguiu fazer você entender isso, então eu não vou te atender exatamente porque você é do jeito que você é. Se você mudar e se tornar mais humilde, você volta. É legal porque geralmente quando a pessoa chega nessa fala, ela tá jogando a responsabilidade que é dela em você, Em né? Então você, isso é legal. né? Mas também, Fá, o que a gente está notando são profissionais que acabam fazendo isso com a pessoa que o procura. Você já viu o cursinho de hipnose de um fim de semana que você sai, Nossa, vários. você sai aí hipnotizando um monte de gente para que elas parem de fumar, para que elas parem. Teve um caso de uma menina bom, ela veio falar comigo, a gente fez um curso de hipnose junto, e aí ela veio falar comigo, ela estava na Austrália, que ela atendeu o cara era fumante, né? E ela tirou a vontade do cara fumar. De repente o cara broxou e nunca mais voltou. Nossa. Você foi atrás de entender o que aquele cigarro era para aquela pessoa? Se você não sabe. Cara, a gente tem que aprofundar, as coisas não são tão simples como aparentam. Né? Não, eu já acho incrível ela conseguir, porque geralmente eles não conseguem nada de nada, né? Não, mas é autossugestão. Quer dizer, autossugestão não, né? Eu boto uma sugestão em você. Se você vier mais 3, 4 vezes, eu reforço essa sugestão. Mas dependendo de como isso foi colocado, deixa o cara impotente. Aposto que ele preferia continuar fumando. E aí que entra, né? A gente cresceu numa época em que Hollywood era o sucesso, né? Venha para o mundo de Marlboro, então o cara lá no seu cavalo alazão, né? Então o macho alfa, o outro lá, que de repente o cara cresceu nisso, né? E por conta de um problema no pulmão, que também fala de tristeza e solidão, você vai lá e tira o cigarro do cara. E ele achava que aquilo, né, dentro do que ele cresceu, aquilo que trazia a potência dele, lascou. Como é que você faz um negócio desse? Não pode, né? Então, voltando para o vai durar ou não vai durar, né? Como é que você articula os processos dentro do teu relacionamento? Né? Então eu quero te satisfazer parando de fumar, contrato alguém para me fazer parar de fumar, mas aí eu broxo olhando para você, vai durar? Não vai durar. Ou seja, a duração do relacionamento passa completamente por aquilo que a gente tinha falado, acho que até no pod anterior, da ideia de eu ser capaz de conhecer a minha própria linguagem, né? E entender as tuas necessidades e me adequar às tuas necessidades tanto quanto você se adequa às minhas. Então, mas para mim o mais difícil é isso, né? Porque eu acho que a gente, principalmente quando a gente é educadinho, assim, a gente foi educadinho, educadinho, para prestar atenção no outro, né? Ah, respeite o outro, respeite o desejo do outro, procure entender como a pessoa E se funciona. liberta do ego, né? Você se liberta do ego. O outro não está tendo o ego dele, porque eu tenho que aceitar ele do jeito dele e tudo dele. Por que ele também não se liberta do ego, cacete? A questão é que, assim, eu faço esse exercício em relação ao outro, mas raramente eu sou incentivada a fazer esse exercício em relação a mim mesma. Perfeito. E aí eu penso assim que quando a gente vai, sei lá, nesse exemplo que você está dando, que para mim é quase uma caricatura, eu vou lá e eu digo que quero parar de fumar, mas eu não tenho noção do que aquele cigarro significa para mim. E de verdade eu nem acho que eu deveria ter, porque isso é o papel do profissional, né? O profissional que tem que fazer essa investigação. Exato. Essa investigação profunda, né? E as pessoas, atualmente, elas estão muito no campo da superfície. Elas não querem entender processo, elas querem algo mágico e milagroso que resolva.
E quando a gente tá falando de relacionamento, não é isso que a gente quer também? Tipo, uma mágica que faça com que alguém se apaixone por mim, uma mágica que eu, sei lá, faça um ritual qualquer e determine que esse relacionamento vai ser duradouro? Não é isso também? Então, é, Ai, sabe, deixa eu contar uma coisa super engraçada que eu vi. Eu tava no Itaim, saindo da rua que eu morava, que era Paz de Araújo, e aí tinha uma placa super grande falando assim: trago a pessoa amada. E aí eu fiquei pensando assim, gente, a gente tá do lado da Faria Lima, tipo, ícone de racionalidade, de riqueza do dinheiro. país. E a plaquinha tava lá e eu fiquei pensando, bom, se essa plaquinha tá aqui, é porque ela tem procura. E aí cai nisso que a gente tá falando. Me parece que a pessoa tá procurando uma solução mágica pro relacionamento dela. E, na verdade, Tipo, assim, quando você fala de trago a pessoa amada, é porque já não deu certo, cada um já seguiu o seu caminho e você está ancorada com aquela pessoa. Que, pô, de uma certa forma você sabe que não deu certo. Porque não deu. Por isso que ela seguiu o caminho dela e você é o seu. E aí você quer, por mágica, trazer alguém de volta. É a mesma coisa quando a gente olha para a política e as pessoas prometem coisas sem fundamento nenhum. eu acho que o pior do que eles prometerem é É você acreditar, é o outro a acreditar. pessoa se Porra. alienar da própria necessidade de trabalho, né? Eu tenho uma amiga que ela tem uma fala que eu amo. Talvez soe muito alienado para as pessoas, mas ela fala assim: Dé, aconteça o que acontecer na política, eu vou ter que levantar de manhã e ir trabalhar. Eu tenho que trabalhar. E eu gosto muito dessa fala por essa ideia. Olha, independente do trabalho que eles estejam fazendo, eu preciso fazer o meu trabalho. Exato. O meu Eu trabalho. tenho os meus boletos para pagar. É mais que boleto, Fá. Para mim é uma Sim, compreensão assim do tipo, bom, se eu quero uma sociedade transformada, eu preciso trabalhar cotidianamente para que para que essa isso transformação aconteça. aconteça. Não adianta eu ficar brigando com um candidato, uma pessoa, Não, é cara. uma pessoa. Vai dividir o país. Aí entra aquele lance do dividir para conquistar. Agora, por quê? É porque você também não acredita nos relacionamentos que você tem. Fale-me mais sobre isso. Ué, a gente acabou de falar, né, que duas pessoas, quando passam muito tempo juntas, unidas, elas acabam tendo corpos semelhantes, traços semelhantes e até compatibilidade de Jordan. órgãos, né? Ah, a gente costuma ter amizades com pessoas que nos agradam, e se elas nos agradam é porque Tem traços algumas semelhantes. coisas, em alguns pontos, existe essa semelhança. É, se você compra uma causa, a necessidade de identificação, né, de pertencimento, então eu preciso pertencer a uma causa que muitas das vezes, né, eu nem estou de acordo, mas aí entra a massa, né, e a... Como é que chama quando você tá com a massa ali? Você não costuma agredir ninguém, aí tá todo mundo agredindo uma pessoa, você vai lá e bate também. Tem um... Tá. Chama trazer os próprios desejos à tona. É, Na aposta freudiana, isso é bem interessante. Na aposta freudiana, porque tem umas pessoas que falam assim, o pessoal da psicologia geralmente fala assim, essas pessoas elas não são violentas, mas elas se tornaram violentas porque o grupo estava realizando aquela atitude. O Freud diz assim, ó, essa pessoa é violenta, ela está contendo com muito esforço a própria violência, e quando ela está num grupo que lhe garante anonimato e não sofrer as consequências das próprias ações, ela aí vai ela lá e vai lá, faz. xinga, bate e briga. E eu gosto disso porque coloca a responsabilidade na pessoa. Eu tenho uma história sobre isso que não tem nada a ver com o nosso vai durar, mas que eu gosto muito. Eu tava, era domingo e eu sou uma pessoa educadinha. Alguém me bateu a porta. Era domingo de manhã, assim. Alguém me bateu a porta e quis me passar instruções sobre o cristianismo. Uhum. Eu sou educada de verdade, eu ouço a pessoa. Ouve.
E aí eu tava ouvindo, a Sua pessoa orelha me tava me fala isso. explicando, eu tava ouvindo. Aí, o senhor que estava conversando comigo estava acompanhado por um menino de 9 anos. E eu tenho uma identificação assim automática com criança. Eu vi criança, tá tudo bem. E um menino, imagina, 9 aninhos, domingo de manhã, caminhando na rua, batendo a porta das pessoas. Teve uma hora que ele deixou a pasta cair. Uhum. Aí esse senhor que estava olhando, que estava falando comigo, olhou para ele com ódio. Olhou para ele com ódio. Sabe assim quando você vê ódio no olho da pessoa? Uhum. Ai, aquilo me doeu. Aí eu tava boa, tava de boa. Eu tava ouvindo ele atenciosamente, com todo respeito. Mas quando eu vi ele, aquele olho de ódio para uma criança, aí eu comecei a fazer pergunta. Eu falei, então Palavra de assim, Cristo estranha eu essa, né? falei, então assim, me explica assim, quantos vocês são no mundo? Aí ele se inflamou para dizer que eles estavam presentes em vários países e falou lá o número de membros que a organização dele tinha no mundo. Eu falei, interessante, é bastante gente, né? Ele falou, é bastante gente. E ele estava dizendo isso do lugar de veja como a minha disciplina é válida, veja quantas pessoas aderiram a isso. Aí eu disse assim, se todas essas pessoas estivessem ocupadas em amar os próprios parentes, não vamos falar da humanidade inteira, dos próprios parentes, igual essa criança que está aqui do seu lado, que eu imagino que seja seu filho, você não acha que o mundo já seria um lugar melhor? Nunca mais ele passou lá em casa. Por Não quê? sei, não sei. Ah, E assim, nem ele, foi nem uma mais relação que não ninguém. durou. Eu fico imaginando que foi assim. Eu acho que ele escreveu em algum lugar: pula essa casa quando vocês É, passarem no domingo. Eu me tornei persona não grata para a organização. ele fez um desenho na parede que só enxerga com luz ultravioleta. Então deve ter rolado uma coisa assim. E é isso, foi uma relação que não durou, porque eu acho que, primeiro, não maltrata a criança na minha frente, isso não é justo. A criança ela está em desenvolvimento, ela está aprendendo e todas as falhas dela são aceitáveis. Sabe? Não é que você não vai corrigir, é que você não vai agredi-la por errar. Não, com certeza. Né? E outra, a criança está lá, uma conversa de 5 minutos para um adulto, para uma criança de 9 anos que quer brincar, né? Se ela for uma criança obesa, ok. Se ela não for uma criança obesa, for bem magrinha, musculosinha, ela quer brincar, ela quer pular, ela quer fazer qualquer outra coisa, não quer estar Ai, ali. mesmo assim, criança pequena, mesmo os gordinhos, você deixa ele quieto, ele fica quieto assim, aí dá uns 5 minutos, ele vai lá, destrói a casa, depois ele Não, mas volta. tem um pouquinho mais de paciência, né? Do que a criança que não é gordinha. É, claro que eu estou generalizando total, tá? Não é bem assim que funciona. Tem vários traços que a gente precisa observar. Mas ela deixou a pasta cair. Qual o problema nisso? Né? Não, nada demais. E aí, voltando para o vai durar, não vai durar. Você está se relacionando, aí você tem um filho. Existem formas de educar. Eu vou querer educar do jeito que meu pai me educou. Meu pai me educou na porrada. A Patrícia, ela vai querer educar do jeito que o pai e a mãe dela educaram, que foi na conversa. Aí chego eu lá, tem um menino de 4 anos que, filho dela, já mora com ela. Como eu entro como pai ali, apesar de eu não ser o pai dele, mas o pai não existia, então eu tomei conta, eu vou querer agredir. Aí ela vira para mim com todo o jeitinho lindo e meigo que Patrícia tem. Fala, não, dá para fazer diferente, assim, assim, assado, papapá. Então tá bom. Então você faz do seu jeito, porque se não fizer do seu jeito, eu sei que do meu vai dar certo. Muito típico. Não, mas desse jeito, né? Um ogro. E aí o jeito dela funciona. E aí eu vejo que o jeito dela funciona. Mas eu me permiti observar o jeito do outro. Provavelmente porque estava na segurança de um relacionamento amoroso. Porque se não desse certo, cada um ia para um lado. E aí tinha a minha necessidade de ter ela do lado, de tê-la como um ponto de segurança, né?
É, e eu parei para observar e eu aprendi que podia ser diferente, né? Então, assim, se vai dar certo, se não vai, como é que não vai, tudo depende do quanto a gente quer ouvir o outro, Ah, é perfeito. do quanto a gente se permite. Né? Existem traços físicos que demonstram o contrário. Existem, eu posso falar de traço físico de um monte de jeito, né? Mas aí, se você conhece probabilidade, você sabe que as probabilidades são inúmeras, infinitas, porque você tem formatos do teu corpo, eu tenho formatos no meu corpo, cada um diz uma coisa diferente. O que é que faz as duas pessoas estarem juntas? É a vontade de ambas. Ah, eu acho que isso precisa ser assim, escrito em pedra, porque eu vejo que a gente, me parece por um pensamento primário, fica, ah, e se eu fizer essa técnica, se eu fizer, se eu fizer. Não, o que vai fazer a pessoa ficar com você é ela querer ficar com E você. você querer ficar com ela. Se você for pegar estudos milenares, uma milenar, assim, você tem a fisiognomonia, você tem a astrologia chinesa, a astrologia ocidental, tem uma porrada de coisa que, no fundo, todas as pessoas, tudo está baseado em relacionamento. Né? E o fato de a gente se suportar, né? Quer dizer que um dá suporte para o outro. Se um dá Perfeito, suporte para o outro e é uma coisa positiva, por que que eu vou terminar isso? perfeito. Mas tem alguma forma de eu conseguir reconhecer que alguém está me dando suporte ou que eu estou dando suporte para alguém? Porque eu acho que, pensando assim, pensando principalmente na educação feminina, a gente é educada para pensar que nós temos que estar lá toda disponível para Para cuidado, servir, para servir, para e que em servir. algum momento, talvez, em caso de necessidade, essa pessoa retribua. Mas você tem que trabalhar muito, esperando muito pouco. E aí, hoje, na atualidade, por exemplo, a gente tem essa crítica de, ah, os relacionamentos são passageiros. E muitas, não todas, mas muitas situações que eu observo são passageiros simplesmente porque a mulher envolvida nesse relacionamento não está mais afim de se dar, se dar, se dar, se dar, sem receber nada. Vamos colocar que o nível de tolerância ele diminuiu de um tempo para cá, né? E, e o julgamento de um casal que não deu certo também diminuiu. Porque antigamente, milênio passado, né? Se um casamento não dá certo, são dois fracassados no mundo. Então você não tem que fingir que está certo, você sai com o vizinho da direita, eu saio com a vizinha da esquerda, né? Que é para manter o nosso relacionamento em ordem. Ou quantos homens eu não ouvi falando que ele ia pro puteiro para manter o relacionamento? Aí eu tenho essa tese de que amante serve para manter o casamento. Cara, mas tem um monte de gente que tem essa tese, né? Inclusive vários psicanalistas que têm essa tese. O papel da amante é manter o relacionamento, é manter o casamento. O que esfriou nesse casamento? Por que é que você se sente impotente nele? Porque quando a gente. Eu falo impotente, no sentido prático da palavra, eu estou falando da impotência mesmo. Né? Se a mulher não tem a lubrificação e o homem não tem a ereção, é porque em algum momento eles perderam tesão pelo outro. Porque se funciona num cabaré e não funciona em casa, é falta de tesão. É porque em algum ponto ali aquela pessoa te faz se sentir impotente. E fala de julgamento, fala de um monte de coisa. De repente, como a gente se atrai, eu como homem vou me atrair por um feminino parecido com minha mãe. Você como mulher vai se atrair por um masculino parecido com teu pai. É, eu não vou transar com a minha mãe. Você não vai transar com teu pai. De repente chega um momento que não dá. Né? E aí eu preciso de alguém de fora para manter o casamento. Não tem nem chama mais.
né? Eu gosto de dizer isso para os homens e mulheres que são o terceiro da relação, porque muitas vezes eles desenvolvem a fantasia de que, essa pessoa vai deixar o parceiro para ficar comigo. E o que geralmente É uma acontece é, fantasia. pode até deixar o parceiro, mas não vai ser para ficar com você, porque você só existia no contexto daquele parceiro, daquele relacionamento. Se esse relacionamento acabar, o interesse por você também acaba. E olha, tem um outro detalhe. Se ele deixar esse relacionamento para ficar com você, ninguém garante que ele vai ficar só com você, que não vai arrumar alguém para ele conseguir manter esse O relacionamento, terceiro inclusive. precisa de Né? alguém mais lá. E aí, se existe um problema, ele está onde? Né? Não é no próprio vocabulário, porque eu sempre aposto nisso. Puxa, a pessoa precisa ter noção de quem ela é, até para ela entender. Na psicanálise a gente faz muito essa aposta, né? Tipo, eu brinquei falando que a gente vai dar um curso de como detectar se eu tenho ou não dedo podre. Porque a ideia é, eu preciso me responsabilizar pelas escolhas que eu faço. Perfeito. Se eu tenho consecutivos relacionamentos que são desagradáveis para mim, eu não estou mais falando das pessoas, eu estou falando de De mim. mim, E aí, eu exatamente. Eu preciso dar casei conta 5 disso. vezes, eu casei 10 vezes. Né? Então, pô, quem é o ruim da relação? Porra, sou eu que troquei 10 vezes de parceiro. Né? Existem traços que definem isso? Existem. Eu consigo olhar para alguém e dizer qual é a necessidade dessa pessoa de estar com pessoas e de se relacionar intimamente com pessoas. Né? Eu consigo dizer quem precisa mais de sexo e quem precisa menos de sexo. Quem é bom de cama e quem não é bom de cama. Quem é bom de conversa também, que às vezes. Faz toda a diferença. Para manter um relacionamento sem conversa não é um relacionamento. Se você não pode se abrir com a pessoa que está ali na tua frente, se você não pode desabafar com a pessoa que está ali na tua frente, não, um analista, ok. Né? Você trazer as tuas angústias e aquilo que te aflige, mas a pessoa que está do teu lado devia ser a primeira pessoa a saber de É quem tudo isso. conhece, né? Eu acho que assim, no analista a gente vai, de repente, tentando resolver. Ele Com te a ajuda a pessoa pensar, do lado, a né? gente quer compartilhar, né? E Até como desabafar. uma declaração. Você me suporta assim? Tudo Exato. bem eu ser assim, imperfeito? Né? E aí, essa escuta, ela tem que ser do casal. Porque uma hora eu não vou estar bem e vou querer me abrir contigo. Outra hora você não vai estar bem e vai querer se abrir comigo. Né? E aí entram os entendimentos. Né? Tem um livro que eu acho muito gostoso e divertido de ler. Né? Os homens são de Marte e mulheres são de Vênus. Não sei se você já ouviu. Eu já li, Já leu? inclusive, teve uma vez que o Lepoveda esteve aqui, ele citou esse livro, e aí no nosso canal deu super críticas, porque a ideia de que, se ele cita esse livro, ele não tem pensamento científico. Imagina, Um monte de cara. gente chata. Não, e se não tiver pensamento científico, ok, mas Tudo bem, né? a ideia foi ótima de catar que um nasceu num planeta, o outro nasceu no outro planeta, e agora os dois estão morando juntos, estão vivendo juntos. Fantástico, A imagem é muito boa. é fantástico. A gente odeia quando pessoas populares fazem traduções mais felizes do que a gente consegue fazer na academia, tá? Não é, É não, assim. ok, mas, cara, a ideia deles de colocar duas pessoas, é a mesma coisa, acontece do namoro pro casamento. É a mesma coisa que acontece no namoro pro casamento. Você tem toda a educação dos teus pais, você mora com eles. Eu moro com os meus. Você morou sozinha? Não. Eu morei sozinho? Não. Não tem referência. Não tem referência. A hora que você coloca dois que nunca moraram sozinhos para morarem juntos, Vai dar problema. quem é que vai limpar a louça? Quem é que vai catar a roupa que está jogada? Minha mãe fazia isso, a tua mãe fazia aquilo. E aí? Cadê a mãe? Né? Porque o que a gente quer é transar e ser feliz. Transar, comer e ser feliz. Lavar a louça, Né? alguém, por favor, faça Alguém isso. lava a louça. Né? Eu já falei que, né, eu falo para a Patrícia, eu falo brincando, eu coloquei filho no mundo para não ter que lavar louça. E eu escutei isso do meu pai. Que barato. Ainda bem que hoje você consegue dizer brincando. Mas, cara, meu mundo por uma lava-louça. Não, eu te falo, a lava-louça ela tem um complicante, porque você precisa colocar a louça dentro da lava-louça e Isso, depois você precisa tirar.
É fácil. Não é? Não, ruim é ter que lavar a louça. Eu comprei uma lava-louça na expectativa de não ter essa discussão em casa. E nós chegamos no mesmo problema, que é ter que colocar a louça lá. A louça não vai Ela não vai magicamente para lá. sozinha, né? Né? Então, assim, você tem que colocar lá. Você pode não lavar, mas você tem que colocar lá. Então, mas aí é uma mudança pequena de hábito, né? Eu fui lá, eu comi, eu abro a lava-louça e boto ali para lavar. Sim. Em vez de deixar em cima da pia, é só uma mudancinha básica de hábito. Para Não quem exige não, muito esforço. para quem não gosta de lavar louça de verdade, isso aí não é esforço nenhum. Eu não gosto. Eu cozinho. Mas lavar louça, cara, é ruim. Né? E aí que tá. Eu me pego durante várias vezes na semana lavando louça. E eu não gosto. Ah, claro, a gente não faz só do que gosta na vida, né? Perfeito. Então, o se vai durar e o se não vai durar depende da vontade dos dois, depende da qualidade de entrega dos dois, da qualidade de necessidade do outro. Sabe uma coisa que eu tô pensando agora, que eu não sei como é que tá socialmente? Que era assim, pelo menos enquanto ritual, tínhamos umas dinâmicas que era assim. Em espanhol isso fica bem claro. Em espanhol, primeiro, você é um enamorado. Um enamorado não é um namorado. É assim, a gente está se olhando de longe e um está interessado no outro. Então é aquele período em que você procura saber quem é a pessoa, de onde ela vem, para onde ela vai, mas você não está conversando com ela diretamente. Então você encaixa a pessoa, você está olhando para ela. Aí depois tem um outro período em que você começa a se aproximar. Oi, tudo bem? Como é que vai? E aí começa a conversar, aí, sei lá, troca um livro, chama para fazer uma coisa com os amigos, assim, em grupo, meio sem Sem compromisso, interesse, né? sem interesse, até chegar naquele ponto que você fala: nossa, quero namorar. E o namoro era isso. Então eu já tô te conhecendo, eu já tô te olhando, eu já tô te observando, eu já tô convivendo com você, Já ver como você você tá age. convivendo comigo, e aí tô vendo como você age com as pessoas, como você funciona. Aí a gente vai para um outro patamar, que geralmente é o patamar em que você é apresentado à sua família, e você é a minha, eu vou conhecer as suas expectativas, os seus valores, etc Aí já e ficou tal. sério. Aí depois a gente ia para um noivado, que era considerando que eu estou gostando disso tudo que eu estou conhecendo, vamos nos articular para o casamento, mas noivado pode terminar. Né? Nem todo noivado vai dar em casamento. Aí a gente noiva e depois casa. Eu tenho a sensação que na atualidade a gente, sei lá, vê 3 fotos da pessoa no Tinder e já quer determinar quantos anos a gente vai ficar junto. E não era assim, você tinha tipo uma vivência, uma experiência, uma experimentação que fazia inclusive você se conhecer. Nossa, eu não gosto de gente que se veste dessa maneira. Eu não gosto de gente que come assim. Ah, esses valores familiares são estranhos. Eu não sei se eu vou me adaptar. Você tinha um tempo de vivência. E hoje parece que é assim. Não, se você se deu match aqui, você já tem que corresponder a Você todas sabe, as minhas você expectativas. sabe que eu não sou muito parâmetro para isso, né? Por quê? Eu beijei a Patrícia dia 29, no dia 15 do mês seguinte a gente tá morando junto. Ah, mas vocês tiveram uma vivência e continuam tendo. Então, o lance tá em que eu já tinha morado sozinha, ela morava sozinha com filho. Então, assim, a gente sabe o que uma casa precisa. Porque eu falo para minha filha, falei para vocês têm que morar sozinho pelo menos uns 5 anos antes de se aventurar a casar com alguém. Por quê? Porque você entende como limpar um banheiro, como resolver a tua roupa, a tua louça, o que é que estraga ou não estraga na geladeira. Você começa. Aprende a se responsabilizar por si mesmo, né? Exato, cara. E aí, se você ainda não é uma pessoa que ganha milhões, né? E que, porra, teu dinheirinho tá contadinho ali, você não vai comprar coisa que vai estragar 3 dias depois, você não vai deixar lá estragando. Você vai comprar e vai comer. Né? Então, porque você não pode sair gastando à toa. Então, e se você vai morar de aluguel, porra, tem todo um contexto de aprendizado que é muito saudável para você se tornar um adulto
saudável e que pode manter um relacionamento. Agora, você sai da casa de mamãe e papai, encontra outro que sai da casa de mamãe e papai, vai os dois morar junto e lascou. Tá, você está me dizendo assim, o trabalho de manutenção cotidiana vai desgastar esse relacionamento porque a pessoa vai esperar do outro um cuidado Que nem ela primário. tem com o outro. Nem ela tem com o outro. É um cuidado primário. Quem é que vai fazer a janta hoje? Quem é que vai fazer o almoço hoje? Quem é que vai cozinhar na relação? Lá é o Sérgio. Né? Lá é o Sérgio. Mas o que era esperado? O esperado é que a mulher cozinhe. Não é assim? Pelo Sim. menos. Né? O esperado é que a mulher cozinhe. Então, vai durar, não vai durar? Cara, tudo depende muito do contexto. É muita coisa para levar em conta. E é muita coisa que não dá para ser definida em pouquíssimo De tempo. maneira simples, assim. Eu acho que pode até ser um. Eu acho que. Eu gosto dos apaixonamentos, né? Então eu gosto dessas coisas intensas e a gente vai. Mas eu penso que, pelo menos no processo, tem que ter uma maturidade para entender: olha, o conflito está aqui. Nós não estamos sabendo dividir esse espaço, ou lidar com essas taxas, ou lidar com o cuidado com a gente mesmo, né? Porque é o cuidado consigo mesmo, isso. Aí, olhando pelo formato do corpo, né, formato do rosto. Então, você tem aquelas pessoas que são contraídas, que de repente casa com alguém que é bem dilatado. O dilatado, ele quer aparecer para todo mundo, ele vai trazer todo mundo para dentro de casa. Por quê? Por que o corpo dele é grande desse jeito? Porque ele quer trazer todo mundo para perto. Né? E a pessoa que é contraidinha, toda magrinha lá, né? Quase não tem gordura, assim, você puxa a pele, é aquela coisa fininha, né? No corpo inteiro. Cara, ela não quer ninguém perto dela. E aí você vai lá e enche a casa de fim de semana com aquele monte de parente que vem. Parece que, assim, tem lugares que cada um leva um prato e faz o almoço. Tem lugares que é o dono da casa que tem que dar um jeito de fazer tudo. A minha mãe, quando trazia as pessoas para casa, ela faz. Então ela começava na sexta-feira a fazer o almoço de domingo, o pernil para o domingo, né? Para Tem que dar marinar. para os 4 filhos e os 10 netos e aquela coisa toda, e aí você comia na mesa da cozinha, na sala, no quintal ali, juntava aquela renca toda, e para ela estava tudo bem. Meu pai ia para o quartinho do fundo, fechava a porta e ficava no computador. Deu certo? Deu. Durou? Durou. Minha mãe morreu, agora meu pai está se matando, de certa forma, porque não consegue viver sem ela. Né? É, cara, é muito louco isso. Mas um sabia respeitar a individualidade do outro. Como ela queria todo mundo lá e ele não queria ninguém, ele se isolava porque tinha um lugar para isso e tá tudo certo. Né? Então, e eu aprendi isso com eles. Né? Minha mãe falava: não, quando a gente saía e eu queria dançar, o teu pai não dançava. Então eu dançava com fulano, com ciclano, com beltrano, e dançava. Tá tudo bem. Então, muita É o consciência de respeito, né? si, consciência do relacionamento, respeito. Olha, eu não gosto de fazer, nem por isso você precisa se privar de fazer. Exato. Eu posso ir até lá com você. Então eles iam pro sambão. Posso até ir lá com você. Mas ó, você me deixa aqui, eu vou comer meus petisquinhos, meus negocinhos, e você vai lá e faz o que você quer. Né? Não quer dizer que se você está dançando com outro, se você olhou para o outro, você está querendo fazer alguma coisa a mais. Né? E se você quiser também, só me fala e vai embora. E É tá um tudo risco, né? O certo. risco de estar vivo, pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar, de qualquer jeito. Nossa, eu acho que é isso, assim. Primeiro ponto que eu achei mais legal que a gente falou foi essa ideia de que o que faz durar são as pessoas quererem ficar juntas. Depois essa ideia das pessoas conseguirem se suportar, se dar suporte. Depois essa dinâmica do respeito. E eu pessoalmente gosto dessa ideia de não precisa ser um tempo longo, mas você tem que entender que o que faz um relacionamento durar é o processo de se relacionar. Não é alguma coisa que eu imagino que você, como eu, já deve ter recebido alguma foto, alguma coisa de alguém que te manda uma foto e fala: Você acha que a gente vai dar certo? Como eu vou saber? Não tenho poderes mágicos.
Existem, como a gente comentou aqui, no formato do corpo eu vejo tendências. Mas não vê a vontade, né? Não vejo vontade. Mas quando a pessoa me manda uma foto, eu já conheço a pessoa, porque de graça não sai falando assim, né? Então eu já conheço a pessoa. Então tem uma amiga minha que ela me manda bastante fotos. E esse aqui, e aquele ali, e aquele lá. Ó, esse aqui você não vai gostar por conta disso. Você não vai gostar por conta daquilo. Então, tudo gira em torno de você. Como eu te conheço, eu sei como você age e o que você quer, o que você espera, porque eu te conheço. Não é porque eu estou te vendo numa foto, é porque eu sei quem você é. Eu já vi você funcionando antes. Porque uma coisa é tendência, outra coisa você vê funcionando. Se eu já te vi funcionando, eu sei se vai. Não é se vai dar certo ou se não vai, mas qual é a tendência, porque você vai reclamar daquilo aí por conta disso, disso e disso. Porque eu já te conheço. E até a capacidade de suportar, né? De respeitar. Exato. Chegamos aos nossos 50 minutos. Que bonito. Passou rápido, hein? Sempre. Passou rápido, muito gostoso. Gente, você está no podcast da Escola de Psicanálise de São Paulo, As Formas do Amor. Eu sou Débora Damasceno. E eu, Fábio Peloso. Esperamos você no nosso próximo encontro. Até a próxima.